ajuda aí, pessoal. Silêncio, virar para frente, prestar atenção aqui. Então, na aula de hoje, nós vamos falar sobre solidariedade. O que é solidariedade? Você sabe? Aí, sabe? É o espírito de contribuição, de ajuda, de se preocupar e colaborar com o próximo. Um dos primeiros estudiosos da solidariedade humana foi o Ibn Khaldun, árabe, muçulmano. Ele veio de 1332 a 1406. Ele vai defender a seguinte teoria: uma derrota física jamais marcou o fim de uma nação. A prova disso é a nação judaica. Os judeus eles foram destruídos várias vezes ao longo de sua história. Um povo que sempre manteve a solidariedade, e isso ajudou esse povo a permanecer unido e com consciência de nação. Mas, ao mesmo tempo, esse povo, ao longo de sua história, ele passou por vários perrengues. Eles passaram pela escravidão no Egito, eles conseguiram se libertar e sair do Egito. Depois, a cidade, o território que pertencia a eles, Canaã, foi destruído, foi invadido, e eles viveram no exílio da Babilônia. Depois outros povos também dominaram aquela região, até que o Império Romano também dominou aquela região na época de Jesus Cristo. Pouco tempo depois de Jesus, no ano 70 depois de Cristo, o templo foi destruído e aí os judeus se dispersaram pelo mundo. Mas continuaram mantendo o espírito de solidariedade, de união, de identificação como um povo comum. Então a derrota física não marcou o fim da nação judaica. Inclusive até hoje está dando B.O. lá, né? Os judeus estão lá querendo ficar com Israel, uma parte da população do território é de judeus, a antiga religião hebraica, e eles reivindicam aquele território como se fosse deles. Apesar de que aquele território pertence aos árabes muçulmanos, pelo menos desde o Império Turco-Otomano no século XIII. E em 622 eles começaram a dominar aquela região. Em 622 depois de Cristo teve o primeiro Estado Islâmico, que foi estabelecido em Medina, a cidade onde nasceu o profeta Maomé. Maomé é o fundador do islamismo. Segundo Maomé, ele teria recebido a revelação do anjo Gabriel. O anjo Gabriel apareceu para ele e revelou para ele o Alcorão, que é o livro sagrado dos muçulmanos. E a partir daquele momento ele começou a reunir discípulos em torno de si, e esses discípulos começaram a desenvolver o espírito de solidariedade. E o Ibn Khaldun ele vai começar a analisar a história de outros povos e vai perceber como foi importante a solidariedade para os povos crescerem enquanto nação até se tornarem império. Até que a partir do momento que eles começam a crescer demais, eles vão perdendo o espírito de solidariedade. E quando eles perdem o espírito de solidariedade, os impérios eles caem. Foi assim com o Império Egípcio, foi assim com a Babilônia, foi assim com a Grécia, foi assim com o Império Persa, foi assim com a Macedônia, com Alexandre o Grande, foi assim com o Império Romano. Eles se fortificavam enquanto grupos pequenos, estabeleciam a solidariedade e aí começava um processo de expansão. À medida que eles iam expandindo, eles iam perdendo a solidariedade. E à medida que iam perdendo a solidariedade, esses impérios, essas nações iam se desfazendo. Então o Ibn Khaldun termina o Muqaddimah, ou Prolegômeno, que é a introdução à sua história do mundo, onde ele vai elaborar essa teoria, de que é a solidariedade que faz com que as nações se unam e cresçam, passem a conquistar os povos. Mas à medida que crescem, eles vão perdendo a solidariedade, e aí se dissolvem. O próprio judaísmo começa como uma tribo, lá com Abraão vai crescendo, depois com Moisés cresce. No deserto a solidariedade se solidifica, aí vem Saul, Davi e Salomão, aí começa a expandir e crescer demais. Aí eles perdem o controle, perdem a solidariedade. Aí vem o Império Babilônico e destrói o povo de Deus. Essa é a teoria dele, a sua história do mundo, e assim foi com todos os povos. Em 1835, no século XIX, saiu o volume 1 da Democracia na América, do Alex de Tocqueville. Ele descreve nessa obra, nesse livro, como que a associação de indivíduos, ou seja, a solidariedade, para propósitos comuns, beneficia a sociedade política e civil.
Inclusive ele vai já aqui profetizar no século XIX que a América do Norte se tornaria uma grande potência. Foi isso que os Estados Unidos se tornou. Os Estados Unidos acabou no século XX se tornando a nação mais poderosa do planeta. Porque ela nasceu o quê? Da associação de indivíduos. Indivíduos que tinham interesse em comum, que se uniram em torno de objetivos em comum e construíram uma grande nação, um grande país que se tornou a maior potência mundial. No século XIX, o Alex Tocqueville já estava prevendo isso. Em 1837, o Ferdinand Tunis, no século XIX, também escreveu Gemeinschaft and Gesellschaft, né, que significa comunidade e sociedade. Qual que é a diferença entre comunidade e sociedade, vocês sabem? Comunidade, comunidade. É um grupo mais reduzido que tem muitas características em comum, tem uma solidariedade muito forte e não tem muita diferenciação social nesse grupo. À medida que a comunidade vai se ampliando, ela vai se transformando em sociedade. E aí os interesses em comum vão se dispersando, a solidariedade vai diminuindo e a sociedade passa a funcionar de uma forma um tanto quanto mais sofisticada, porque os indivíduos agora já não têm mais interesse em comum, eles são mais egoístas e mais individualistas. Apesar de que o individualismo não atrapalha muito a sociedade. Por exemplo, o padeiro. O padeiro ele acorda de madrugada todo dia para fazer o pão, não para fazer o bem para a sociedade, mas é porque ele está interessado nos seus próprios. Faz isso por egoísmo, está preocupado em sustentar a sua própria família. Mas fazendo isso, o seu egoísmo acaba colaborando com a sociedade. Em 1995, o Robert Putnam ele explicou o conceito de capital social em seu artigo Bowling Alone, que significa jogando boliche sozinho. Ele percebeu um fenômeno a partir do fim do século XX, início do século XXI, um fenômeno que começou nos Estados Unidos e hoje vai tomando conta do mundo, que é o fenômeno que as pessoas estão cada vez menos reunindo em associações e cada vez mais fazendo as coisas sozinhos. Tem muito mais gente jogando boliche atualmente, mas muito menos ligas, como havia no século XIX, ligas e associações de boliche. E isso vai se espalhando por toda a sociedade. Nós estamos nos tornando cada vez mais individualistas, cada vez menos preocupados com a solidariedade, com a sociedade, com a comunidade. Então, o Robert Putnam percebeu isso, e como isso estava se espalhando pela sociedade, como os indivíduos estão cada vez mais se agrupando em associações, em sociedades, e cada vez mais vivendo suas vidas isolados, sozinhos. Em 1996, um outro livro, o livro do Nomadismo, do Michel Maffezoli, deu continuidade a um estudo dele sobre o neotribalismo. Então, segundo o Michel Maffezoli, nós vemos uma sociedade nômade. O que é uma sociedade nômade? Qual que é a diferença do nomadismo para o sedentarismo? Vocês lembram? Os nômades é aqueles que não tinham residência fixa. Os sedentários é aqueles que se instalavam no lugar e ali permaneciam. A sociedade humana, as sociedades humanas, elas se caracterizaram ao longo da história por se tornarem cada vez mais sedentárias. Mas, recentemente, nós estamos retornando para o nomadismo. Os indivíduos já não mais se fixam em lugares. Antigamente, as pessoas nasciam e morriam no mesmo lugar, depois que se sedentarizou. Recentemente, os indivíduos estão cada vez mudando mais. Cada vez menos sedentários, cada vez menos instalados no único lugar. Antigamente o sujeito trabalhava no mesmo emprego, do começo da vida laboral até a morte. Atualmente as pessoas vivem migrando de emprego, isso é um nomadismo. As pessoas já não têm mais algo fixo, nem residência fixa, nem trabalho fixo, nem mais família fixa. Porque hoje você está na família, aí você larga a família, separa. Não. Separa e daqui a pouco você está em outra. Então esse é um nomadismo contemporâneo. As pessoas já não mais se fixam em nada, nem lugar, nem trabalho, nem família, nem grupos, as rodinhas de amizade. A isso ele chama de neotribalismo. Por que neotribalismo? De qualquer forma, mesmo sendo nômades, a gente vive migrando hoje de tribo para tribo. Qual que é a sua tribo? Qual que é a sua bolha? Que grupo que você anda?
quais são as características desse grupo do qual você pertence. São as tribos modernas. Essas tribos têm se manifestado hoje muito mais nas redes sociais. Qual que é a sua tribo nas redes sociais? É a tribo de quê? A galera do chapéu, os cowboys, os agroboys, a galera do futebol, os fãs de CR7. Você é fã do Messi? De qual tribo você é? Messi ou CR7? Neymar. Neymar? Neymar tá quebrado, né? Já sofre no meio. Tem a tribo também do Neymar. Não tem as tribos, na internet tem várias. E tem as bolhas também políticas, direita, esquerda. Não, é as tribos modernas, as tribos virtuais, é o neotribalismo. E o Caldon percebeu que as tribos beduínas do deserto foram citadas por ele, né? Em sua teoria sobre a dinâmica dos grupos, no qual fatores sociais e psicológicos contribuem para a ascensão inquieta das civilizações. Então, enquanto tem solidariedade entre os indivíduos de uma sociedade, e psicologicamente essa sociedade é forte, ela consegue manter suas tradições, ela só vai ascendendo. A partir do momento que a solidariedade se rompe e os fatores psicológicos que os unem vão se diluindo, aí essas civilizações entram em declínio, se destroem e acabam se desfazendo. Então essa é a teoria aí do Ibn da solidariedade. Por que a solidariedade é importante então? A solidariedade faz o quê? Une os grupos. E essa união faz com que esses grupos se cresçam, se espalhem, conquistem outros povos. Mas à medida que vai crescendo, o que acontece com a solidariedade? Ela vai se desfazendo. E aí a civilização, o império que cresceu, vai entrando em decadência. Por isso que os impérios eles sobem e descem. Estados Unidos está começando a entrar em decadência. E uma nova civilização, uma nova sociedade que está em ascensão. Quem vai ultrapassar os Estados Unidos em breve como uma potência mundial? China. E os Estados Unidos, eles começam com os ideais porque eles tinham muita coisa em comum. Agora tem muito imigrante lá. Esse é sempre o problema dos impérios. Os imigrantes não compartilham os mesmos ideais, a mesma solidariedade. Então entra muito imigrante. Quem que foi os imigrantes que derrotaram o Egito? Os judeus, né? Na Bíblia. O faraó estava muito preocupado porque tinha mais estrangeiro do que egípcio. Então o que ele manda fazer? Matar todos os bebês. Aí está matando todos os bebês. O que a mãe do Moisés faz? Coloca dentro do cesto, joga ele no rio. Aí a filha do faraó vai e acha e começa a criar o bebê. Esse bebê que foi criado acabou ajudando a derrubar o Egito. Então é assim que acontece. Os estrangeiros eles são sempre um problema porque eles fazem porque essa solidariedade é o espaço. Beleza? Compreenderam? Alguma dúvida? Por hoje é isso aí, né?